Olá, pessoal. Estamos aqui de novo na nossa série de lives, né, Bastidores da Doma, nosso programa Bastidores da Doma. Hoje é a quinta live, já falamos sobre quais são os nichos de pessoas que podem domar. A pergunta era, qualquer pessoa pode domar? A gente explanou bastante sobre isso. Depois falamos sobre quando começa a doma, foi um assunto até extenso, a gente dividiu isso em duas partes, né? Quando se inicia todo o processo de doma, né? Depois a gente se perguntou, a doma é rápida? Rápida em relação ao quê? A gente explanou bastante sobre isso. E hoje, na nossa quinta live, estamos falando sobre ferramentas e acessórios no processo de doma. Tá? Essa live de hoje também, assim, é o que eu falo. Para você que não assistiu às anteriores, é importante que você assista, porque a gente está fazendo numa sequência de forma que é uma engrenagem que se encaixa. Tá? Então, não tem como falar qual foi mais importante. Todas são importantes, são sequenciais e, claro, as próximas também vão ser uma sequência do que a gente já falou agora. Agora, sobre as ferramentas e acessórios, é muito importante que, às vezes, você não está com a ferramenta certa e isso vai te dar bastante dificuldade, tá? Então, a primeira coisa que eu falo, que não é exatamente uma ferramenta, mas é uma parte da construção aí do seu center equestre, né? Que é o seu redondel, o seu curral, né? Se você tem aí uma pista, então eu tenho orientado bastante alguns alunos, algumas pessoas que eu tenho a oportunidade de participar do processo de iniciação deles em relação ao redondel, né? Aonde você colocar esse redondel, o tamanho desse redondel, e ser, né? Que é muito mais fácil para a gente, um redondel de verdade. E às vezes as pessoas aproveitam aí uma manga de curral que é quadrada, que vai te dar um pouco de dificuldade, né? Mas, pessoal, vamos lá. Redondel é um deles. Eu não vou explanar sobre redondel hoje, porque o redondel é um tema muito importante e a gente vai ter uma live para falar só sobre redondel. Quais são os tipos, se é fechado, se é aberto, onde ele tem que estar, se, porteira. Tá? Então, depois a gente fala só de redondel. Beleza, mas eu preciso fazer com que esse potro chegue nesse redondel. Então, é interessante, às vezes, que você tenha aí um bretezinho que facilite, né? Outra coisa importante, Diego, a gente acho que nunca falou sobre isso, é o embarcador. O embarque e desembarque de animais é muito importante, tá? Então, assim, a gente, algum tempo atrás, esse ano, a gente já está com, no ano passado, né? 2020, a gente viu a necessidade de fazer um embarcador, né? Porque a gente usava o do vizinho aqui, que era uma empresa de uma transportadora, e acabava tendo algumas dificuldades, mas fizemos o nosso embarcador. Acho que depois isso pode ser até um tema também, Diego, para a gente falar mais sobre isso, mas o embarque e desembarque de animais é muito importante, tá? Em relação a não causar traumas e em relação a não causar acidentes, que às vezes, né? Quantas vezes eu presenciei nos eventos da BQM, por exemplo, que eu trabalho bastante como juiz do bem-estar animal, que o cara não desembarcou direito o cavalo dele acabou pisando e se machucando ou batendo a cabeça e abrindo um buraco na cabeça, tendo que fazer uma sutura. E aí, dentro dos eventos da BQM, só o fato de você suturar, de ter que sedar e dar um anestésico, ele já cai no doping, né? Então, você treinou aí o ano todo para ir no evento e, de repente, chega lá e ele machucou. Assim como já vi também, em algumas situações, de cavalos que vão viajar para um curso, né, para fazer a doma, e se machucou no embarque ou desembarque. Tá? Então, eu acho que a gente pode até, de repente, falar redondel e embarcador juntos. Tá? A pista é legal também, de você ter, se for possível, quando você sair do redondel,
você ir por uma pista. Tá? Se você não tiver a pista, você saia do redondel e caia num piquete menor. Então, é importante que a gente vá aumentando a área para trabalhar, mas que essa área ainda seja restrita. Tá? A não ser que você saia aí com um madrinheiro, que aí fica mais fácil de você conduzir o seu potro. Então, nesse sentido, você vai estar trabalhando em dupla, né? Vai ter alguém montando um cavalo manso. E o madrinheiro, muitas das vezes, também é. Então, ele não faz parte da ferramenta ou acessório, mas ele faz parte, eu não sei como chamaria esse indivíduo, mas em alguns momentos ele vai fazer parte, vai te ajudar, né? Então, quando você sai do redondel direto para o exterior, que a gente chama, para fazer um exterior, para um campo aberto, o madrinheiro é legal. Você sair com um potrinho recém-domado para o campo aberto, às vezes você está correndo risco de ele assustar e disparar e tudo mais. Bem, mas vamos voltar aos acessórios. Os primeiros que eu penso é um cabresto de doma, né? Que é aquele cabresto que passa pela argolinha, que vai colocar e aliviar a pressão rapidamente quando eu necessito, né? Esse cabresto vai ter um cabo de cabresto, que eu gosto normalmente que esse cabo seja ou grosso, para não queimar minha mão, ou chato, né? Então, normalmente eu tenho chato, que eu já uso também a corda chata, que é um outro acessório nosso quando a gente precisa fazer alguma contenção e algum bloqueio. Tá? Então, a corda chata a gente usa mais em muares, mas quando é necessário, utilizamos em cavalos. Isso aí, você procurar aí nos nossos vídeos, você vai ver alguns momentos que a gente faz esses bloqueios. Então, o legal da corda chata é que ela, por ser chata, ela dá mais área de atrito e com isso ela não assa aqui a quartela do cavalo e não assa as nossas mãos. Tá? Um detalhe importante da corda chata, que a laçada e a sirigola dela seja comprida o suficiente para que ela não estrangule a quartela de um cavalo e não grande o suficiente para ela sair pelo casco. Então, isso aí, como que faz? Vai na quartela de um cavalo manso e mede, que você vai ver qual seria o tamanho ideal para isso. Bem, voltando, então falamos aí do cabresto de doma, né? O cabo de cabresto, a corda chata, um acessório interessante, dependendo do quão forte é esse animal e o quão chucro é esse animal, é luva, né? Então, às vezes, se é um bicho que não sabe o que é corda ou o que é assombradão, é interessante você ter uma luva na mão, senão vai queimar a sua mão, tá? Então, eu sempre, quando tem curso presencial aqui, eu deixo a luvinha lá, assim, eu não é sempre que eu uso, mas quando eu vejo que é um bicho que é mais forte, que é mais reativo, eu calço a luva, tá? Porque queima mesmo, queima a mão. Então, quando tem curso aqui, que às vezes vem alunos que não têm essa experiência, eu sempre oriento a calçar a luva para que você não machuque a mão. Então, uma luva legal que seja do tamanho da sua mão, assim, que você consiga fazer esses movimentos e que vai te proteger, né? Então, em relação a esses acessórios, né, que não são exatamente ferramentas, mas acessórios importantes, a luva. Assim, eu gosto sempre de trabalhar com blusa de manga comprida e gola, porque, no caso aqui em casa, hoje a gente tem um redondel coberto, mas por um tempo não foi. A gente trabalhava debaixo do sol. Então, isso vai te proteger aí contra o sol. Eu gosto de levantar a gola aqui, ó, que aí o sol já não pega na minha nuca aqui. Claro que protetor solar é importante, né? Mas eu gosto de trabalhar com a camisa comprida, porque eu já estou me protegendo do sol. Porque às vezes a gente transpira muito e o protetor solar não para. Outra coisa, bem, calça jeans, não precisa nem falar, e uma bota confortável. Eu gosto normalmente de trabalhar com coturno, tá? Eu uso um coturno, chama Destroyer, da Goiás, que ele é bem confortável e a sola dele é praticamente reta, ele não tem muita
caramba, como fala? Muito salto. O salto é pequeno. E quando eu vou montar no cavalo, que eu vou fazer aquela pose tradicional de ficar em pé, esse solado é mais confortável. Então, às vezes, o cara está com uma bota e ele fala, ah, não, para mim eu uso bota todo dia, não tem problema eu correr no redondel de bota, eu estou acostumado. Então, assim, eu acho desconfortável correr de bota, principalmente bota sola de couro e tal, né? Então, isso vai te trazer mais conforto e no fim do dia você não vai estar com o pé tão dolorido. Mas principalmente quando você sobe no cavalo, que você fica em pé em cima do lombo dele, às vezes esses saltos mais duros, às vezes o cavalo não para debaixo de você porque às vezes existe um desconforto, aquilo ali faz uma pressão e ele acaba se movendo por conta disso. E não é porque ele não queria ficar parado, é porque às vezes a sua bota está machucando. E em relação a isso também, sempre pisar nas laterais, nunca na coluna, na lateral da coluna, para fazer com que ele fique parado. Tá? Stick, né? O stick é aquele chicotinho, vamos dizer assim, com a cordinha na ponta, ou com a sacolinha na ponta, ou bandeira, que a gente chama. Né? A gente chama mais de stick, porque quando a gente fala chicotinho, existe por tradição, todo mundo acredita que chicote é para bater. Então a gente evita falar de chicote, falar essa expressão chicote, né, que as pessoas não não liguem e a doma a bater em cavalos, tá? Então é para a gente dessensibilizar, tocar, né? Então é legal um stick que tem uma cordinha comprida na ponta. O stick é exatamente para você utilizar como se fosse uma extensão do seu braço, tá? Mas a gente não quer, essa live não é para te ensinar a usar, é para te ensinar que é necessário. Então, o legal é que esse stick seja comprido, para você conseguir ficar distante do cavalo, de forma que se ele te atacar, te der um coice, não pegue em você, né? E às vezes com a cordinha, às vezes na ponta da cordinha uma bandeira ou uma sacola dessa de mercado para a gente poder dessensibilizar, tá? Outra coisa interessante da gente usar, da gente ter, é o gancho, tá? Um gancho é um ferro de construção desses, qualquer ferro que seja duro, e que na ponta faça um gancho de verdade, né? Então eu fiz aqui com ferro, coloquei um gancho e na ponta fiz um pegador, um apoio, de forma que às vezes quando a gente está trabalhando com cavalos coiceiros ou com muares, que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com os pés dele, eu uso esse gancho também como extensão do meu braço para pescar essa corda ou para retirar essa corda do pé do animal ou da mão. E utilizo ela muitas das vezes também quando a gente está no redondel com um cavalo que está de cabresto, que já está de cabresto, mas que ainda é muito reativo, corre muito, eu uso esse ganchinho que eu vou lá no cabo do cabresto e pesco, trago ele para mim e facilita a minha vida, né? E algumas outras vezes, quando eu jogo a corda por cima do pescoço do cavalo, para conseguir fazer aquela primeira passada de corda, eu também vou com esse ganchinho lá, pego, passo dentro da sirigola, fecho. Tá? Então o ganchinho também vai me ajudar. E o ganchinho vai me ajudar muito na hora de desembarcar animais. Já tem acontecido aqui no rancho, a gente fez uma parceria aqui, que os animais que vêm não sabem o que é cabresto. Então, eles vêm soltos dentro de um caminhão boiadeiro, né? E aí, a gente faz esse esquema. Joga a corda por cima, vai com um ganchinho, pesca a corda, traz, puxa. E aí, do próprio cabresto, a gente pode fazer uma focinheira para criar um cabresto para facilitar a nossa vida. Então, o ganchinho ajuda mais, muito, porque ele é a extensão do seu braço. Você vai lá na frente com um ganchinho. Então, eu faço um ganchinho aí de... Eu tenho vários, na verdade. Tem um pequenininho de 1 metro, que eu levo quando eu viajo de avião para dar palestras e cursos. Então, eu peguei um cano desse d'água, um cano de 100, com 1 metro e pouquinho, e ali dentro eu coloco esse gancho, coloco o cabresto, coloco o stick, fecho as pontas e
mandei fazer uma sacolinha e viajo com ele quando eu vou dar curso. Então, isso para poder levar minhas ferramentas, e nem sempre a gente consegue criar essas ferramentas lá, principalmente o gancho. Então, eu já tive situações de ir e pedir um cabo de vassoura, ou colocar um preguinho na ponta para usar de gancho, mas hoje eu uso os meus. Então, esse eu tenho, esse pequeno, e tenho um maior de quase 2 metros, que eu ando sempre na caminhonete também. Tá? Muito bem. Isso é tudo para o primeiro dia, naquele primeiro momento, na fase de que eu estou tirando cócega, tirando medo e montando apelo. Outra coisa importante nesse dia é se você tem um cavalo que morde. Um cavalo que, tipo, a hora que você põe um pouquinho mais de pressão nele, ele vem te morder. Eu gosto de usar um fechador de boca para bloquear essa mordida. Porque às vezes eu estou com a mão no cabresto, estou aqui passando a mão nele, tirando cócega, e às vezes ele vira para me morder e eu não dá tempo de eu acudir. Então, o fechador de boca já bloqueia e já facilita minha vida, de forma que eu consigo tocar nele e mostrar para ele que eu não sou um predador, que eu não quero machucar, e ele para com esse tipo de atitude. Muito bem. Vou para o dia seguinte, né? Que eu vou fazer todo esse processo, e a ideia é que no dia seguinte eu possa colocar a sela. Então, não, assim, e vamos dizer que a gente, por acaso, não conseguiu montar no primeiro dia. Então, volto a falar sobre aquela situação se a doma é rápida ou não. Então, você assistir essa live, você vai entender o que eu estou falando agora. Que às vezes você não conseguiu fazer no primeiro dia, não tem problema, vá para o segundo e vá ganhando essas sessões, agregando nessas sessões, parando sempre positivo, até que você consiga chegar no objetivo. Então, não vamos falar de dia, mas vamos falar de objetivos de primeiras sessões. Então, meu objetivo das minhas primeiras sessões, que normalmente é no primeiro dia, mas nem sempre, é montar apelo. Retirar medo, tirar cócega, montar apelo. E o meu segundo objetivo é colocar manta e sela sem que ele pule, sem que ele tenha medo da sela. Tá? Então, para isso, é importante a gente falar da manta, né, ou bacheiro, como se diz por aí também, e da sela. É importante, esse é um tema importante, você tenha a sela ou a sua montaria, não precisa ser necessariamente uma sela, pode ser um arreio, né, pode ser um cutiano, um arreio banana, um chifre de veado, um lombil ou cutuca, como se... Bem, tem vários tipos de montaria. O que é importante é que ela seja segura e que você se sinta seguro nela. Né? Então, que você esteja acostumado. Então, já tive algumas situações de curso, e é até comum, do cara ir para o curso e pegar um arreio emprestado, uma sela emprestada, porque ele não tinha, e tudo bem, não tem problema. Né? Você não tem que, se você está começando, muitas vezes você não vai ter mesmo. Mas se você pegou emprestado, verifica os látigos, verifica os loros, verifica as barrigueiras se estão seguros. Que às vezes está muito tempo guardado e não teve manutenção de passar óleo, e na primeira esticada eles arrebentam. E aí é onde o acidente acontece. Tá? Então, é importante essa segurança. Loro, látigo, barrigueira, estribo. Ver se a cela está em condições. Não precisa ser a melhor cela do mundo, só precisa ser segura. Tá bom? Numa próxima situação, que seria o meu terceiro objetivo, que é repetir todos os processos, e nesse momento eu vou agregar o side pull, que é a primeira ferramenta que eu vou usar num cavalo. Quer dizer, a primeira é o cabresto, né? Que eu já vou puxar lateralmente nos cabrestos. E a segunda é o side pull, que é aquela ferramenta que vai no focinho do cavalo, não vai nada na boca. E aí a gente já está cansado de falar aqui porque eu não gosto de usar bridão no primeiro momento. Mas se você ainda não sabe, procure lá nas redes sociais, você vai achar. Esse tema aí a gente explica ele todinho. Bem, colocamos manta, colocamos sela, colocamos side pull,
começamos a trabalhar, o cavalo ali, o cavalo já está manso, já está deixando eu tocar nas mãos e nos pés dele, já conquistei ele. A gente pode começar a pensar, quando a gente vai trabalhar aí um pouco mais, começar a pensar em colocar protetores. Quais são eles? Cloche e caneleira, ou boleteira. O cloche é o que vai aqui em cima do casco, que protege a coroa do casco, onde é o crescimento do casco, que é extremamente vascularizado e dolorido. E caneleira ou boleteira, que vai proteger essa região, porque no momento que ele começa a se mover, e ainda por falta de equilíbrio e costume, ele começa a bater um no outro e começa a ficar dolorido. Tá? Então, essas ferramentas também são interessantes. Tá? Depois de um tempo, chamei o médico veterinário para fazer a parte odontológica do meu cavalo. Aí eu vou colocar o primeiro bridão da vida dele. Então, aí eu vou ter que ter a cabeçada, outra rédea e um bridão. E normalmente o bridão que eu mais gosto de utilizar no primeiro momento é o bridão agulha. Bem, a gente está mostrando aí, né, essas imagens. A gente vai facilitar vocês com algumas imagens. Bem, pessoal, então essas são as ferramentas que a gente mais utiliza. Claro que tem várias outras, mas essas são as principais. Uma coisa que eu não falei, que é importante, é o seguinte. A gente tem aquele cabresto de doma, né, que é o cabresto que passa dentro do argola, que me facilita muito na hora de domar, mas é interessante que você tenha também um cabresto normal, que eu normalmente utilizo o cabresto de 7 nós, né, que é aquele cabresto que a focinheira é pequenininha, que também tem afogador, mas que não aperta quando eu puxo. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a gente vai amarrar esse cavalo. Então, um cavalo que ainda está sendo domado, ainda não sabe sair muito bem da pressão da nuca, esse cabresto de doma não é legal para se amarrar. Então, trabalhou ali, então, normalmente, então vamos voltar lá no começo. Normalmente eu começo com um cabresto normal, que é quando eu pego ele lá no caminhão ou pego ele no piquete, vou para o redondel e na hora do redondel eu coloco o cabresto de doma. Então, assim, claro, para os cavalos que não sabem o que é cabresto. Os que sabem, não vai fazer muita diferença. Mas na hora de amarrar, é interessante você amarrar com um cabresto normal, tá? Não é legal amarrar com cabresto de doma, porque se ele for para trás, ele vai dar aquela apertada no focinho e vai estimular ele a ser até mais reativo. Tá? Então, isso é uma situação importante. Ok? Para vocês que pedem essas imagens que a gente passou aqui para vocês não esquecerem, e também que muitas das vezes o cara tem habilidade de fazer. Então, tem alguma dessas ferramentas que você consegue fazer em casa. Tá? Essas imagens o pessoal da minha equipe vai mandar para vocês. Quer dizer, para vocês que estão cadastrados na Semana da Doma Racional. Então, quem não se cadastrou, se cadastre. Tá? Na última semana de janeiro, nós vamos ter a Semana da Doma Racional e você vai ter todo esse conteúdo aí gratuito. Tá? Outra coisa, muitas dessas ferramentas a gente produz e já vende para alguns alunos, mas a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade de pegar endereço para ver preço de frete, de correio e tal. Então, uma coisa que eu estou fazendo, na verdade já está pronto, mas está faltando eu finalizar uma loja virtual. Esse ano, se Deus quiser, até o fim do mês, ou no começo de fevereiro, já vai estar no ar essa loja virtual. Você consegue comprar virtualmente. São essas facilitações que a gente tem hoje do mundo moderno. Tá? Então, ali já vai calcular o preço do frete e tudo mais, para facilitar isso para a gente. Porque antes a gente tinha que pegar, bem, até hoje é assim, pegar seu número, ir lá, ver o preço, mandar a gente colocar no correio. Com a loja virtual vai facilitar muito. Tá bom? Outra coisa é em relação ao vídeo, para você conseguir fazer aquele cabresto de doma. Né? A gente tem esse vídeo mostrando direitinho, passo a passo, de como fazer esse cabresto, mas ele não é liberado para todo mundo.
Então, assim, para você que quer esse vídeo, a gente tem ele no curso de Doma, né, no curso online, mas a gente vai liberar ele também na semana da Doma Racional. Então, para você que se inscreveu e participar da semana da Doma Racional, você vai ter acesso a esse vídeo, mas ele não fica ali para sempre, tá? Então, é interessante que você se inscreva, participe e que ali você consiga ter acesso a esse vídeo. Tá bom? Bem, pessoal, ficamos por aqui hoje. Então, a gente falou de ferramentas e acessórios e na nossa próxima live a gente vai falar sobre redondel e embarcador, né? Que são duas situações importantes que a gente tem que dar mais ênfase e que ficaria muito extenso esse vídeo aqui para falar deles, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e esperamos vocês na nossa próxima live, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto, valeu!